E aí, pessoal da Loteca 1191, teve alguns joguinhos já hoje, terça-feira, tá? O Vasco e o Grêmio estragaram o meu joguinho da Loteca 1190. Agora resta torcer para os dois ir para a Série B. Não, brincadeira. Loteca 1191, bora lá. Nós temos aí jogo 2, 3 e 4 são jogos de sábado, o restante é tudo domingo. São 10 jogos da 10ª rodada da Série A. 8 jogos, aliás, isso aí, 8 jogos da Série A, 4 jogos da Premier League e 2 jogos da La Liga. 10ª rodada da Série A, com 8 jogos da Série A, 4 da Premier League e 2 da La Liga. Última rodada aí da Premier League e da La Liga, que não vale muita coisa. Mas bora lá, jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras é o líder do Brasileirão, 7 vitórias, um empate e uma derrota. No Allianz Parque venceu o Corinthians e o São Paulo, empatou com o Botafogo e perdeu para o Bahia. Em 2025, como mandante está bem, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, pega o Flamengo, que é o vice-líder. 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como visitante venceu o Vitória, venceu o Grêmio, empatou com o Vasco e perdeu para o Cruzeiro. Em 2025, como visitante, tem 10 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Os últimos 10 jogos entre eles, 3 vitórias para o Palmeiras, 5 empates, 2 vitórias para o Flamengo. O Palmeiras mandante tem 3 vitórias para o Palmeiras e 3 empates, ou seja, os últimos 6 jogos Palmeiras mandante, o Flamengo não ganhou. O último jogo em São Paulo foi Palmeiras 1, Flamengo 0. Na quarta-feira o Palmeiras tem jogo pela Libertadores, já está classificado, já tem a melhor campanha, não tem por que poupar algum jogador ou outro. O Flamengo também na quarta-feira Libertadores, uma vitória se classifica em primeiro, um empate ou uma derrota, aí vai depender da LDU. Então, meu amigo, aqui tem tudo para dar um joguinho bem difícil, tá? Mas vou ficar com o Palmeiras mandante aqui, tá? Eu vou de Palmeiras no jogo 1. Eu acho aqui que o Palmeiras vai se empenhar demais para ganhar esse jogo aqui, porque o Flamengo é o segundo, se ganhar vai abrir aí, se não tem ganhado 7 pontos. Aí vai ter a parada aqui pro Mundial, ou seja, Palmeiras volta tranquilo depois. Jogo 2, São Paulo e Mirassol. São Paulo hoje, terça-feira, é o 11º colocado, 2 vitórias, 6 empates, 1 derrota. No Morumbi venceu o Santos, venceu o Grêmio, empatou com o Sport, Cruzeiro e Fortaleza. Em 2025, como mandante, 7 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Pega o Mirassol, é o 12º colocado, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Como visitante empatou com Bahia, Juventude e Internacional e perdeu para o Cruzeiro e para o Bragantino. Em 2025, como visitante, 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Até hoje aí são 15 jogos entre os dois, 10 vitórias para o São Paulo, 4 empates e só 1 vitória para o Mirassol. No Morumbi foram 6 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Mirassol. Esse ano no Campeonato Paulista foi São Paulo 4, Mirassol 1. Mas na terça-feira o São Paulo tem Libertadores. Tá, já está classificado, mas uma vitória aí garante a segunda melhor campanha. Mas acho aqui que subir no Brasileirão aqui é muito mais importante para o São Paulo do que a própria segunda melhor campanha na Libertadores. São Paulo acho que vai para cima do Mirassol, né? Não tem como aqui, tá lá embaixo. Só o 11º, uma derrota que até o Mirassol passa, ele vai ficar lá na zona abaixo dos 10. Não tem como, acho que o São Paulo ganha esse jogo aqui também. Jogo 3, Fluminense e Vasco. Fluminense é o 7º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como mandante venceu o Bragantino, venceu o Santos, venceu o Sport e empatou com Vitória. Em 2025, como mandante, o Fluminense tem 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Pega o Vasco aí, né? Um clássico carioca, o 13º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Como visitante, perdeu os 4 jogos, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Ceará, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Vitória. Levou 8 gols e só fez 2. Em 2025, como visitante, o Vasco só tem 3 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Os últimos 13 jogos entre Fluminense e Vasco são 6 vitórias do Fluminense, 5 empates, só 2 vitórias do Vasco. Desses 13 jogos aqui, o Fluminense mandante são 4 vitórias do Fluminense e 4 empates. Este ano no Campeonato Carioca foi Vasco 1, Fluminense 2. O Fluminense na quinta-feira no Rio, se vencer, se classifica direto.
senão vai jogar os playoffs. E o Vasco na terça-feira, obrigação de vencer ou está eliminado. Cara, meu amigo, o Vasco depois que tomou aqui esse atropelo do Operário, né? Estragou toda a loteca 1190. E o Fluminense tem crescido a cada jogo. Eu vou de Fluminense também aqui. Jogo 4, Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro é o 9º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como mandante venceu o Botafogo e o Fluminense e empatou com São Paulo e Vitória. Em 2025 como mandante, o Atlético Mineiro tem 9 vitórias, 4 empates, está invicto, não perdeu ainda em casa. O Corinthians é o 8º colocado, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante empatou com o Bahia e na sequência perdeu para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Mirassol. Levou 9 gols e fez 2 gols. Como visitante em 2025, o Corinthians ainda tem 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles são 5 vitórias do Atlético Mineiro, 2 empates, 3 vitórias do Corinthians, jogando em Minas, 3 vitórias do Atlético Mineiro e 2 vitórias do Corinthians. O último jogo entre eles foi Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. E aí nós temos aqui, né, o Atlético Mineiro na quinta-feira em Minas tem Sul-Americana, tem que vencer ou vai jogar os playoffs. E o Corinthians na terça-feira na Argentina tem a Sul-Americana, uma vitória vai para o playoff, uma derrota aqui ou empate fica dependendo do América de Cali. Corinthians não tem o que poupar, né? Tá horrível esse timinho do Corinthians aqui. O Atlético Mineiro em casa é muito mais time, mas é um joguinho aqui de... É um joguinho de sábado, né? Só vai ter 3 jogos sábado. Eu vou fazer um duplo aqui nesse jogo. Tá aí meu primeiro duplo. Bora pro jogo 5, Grêmio e Bahia. O Grêmio é o 17º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como mandante venceu o Atlético Mineiro, venceu o Santos. Empatou com o Internacional e com o Bragantino e perdeu para o Flamengo. Em 2025, como mandante, tem 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Bahia é o 6º colocado, com 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, venceu o Palmeiras, empatou com o Santos e perdeu para o Cruzeiro e para o Flamengo. Em 2025, como visitante, tem 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Os últimos 10 jogos, entre eles, 3 vitórias do Grêmio, 4 empates, 3 vitórias do Bahia. Jogando em Porto Alegre, foram 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 1 vitória do Bahia. Em 2024, foi Grêmio 0, Bahia 2. Mas o Grêmio, na quinta-feira, na Arena, tem Sul-Americana. Já tem vaga para o playoff, 1 vitória pode até garantir aí ser o primeiro do grupo. Já o Bahia na quarta-feira no Beira-Rio briga direta com o Internacional, se vencer se classifica, se perder pode ir para a Sul-Americana e se perder pode até ser eliminado, tá? Joguinho difícil, o Bahia é o 6º colocado, o Grêmio é o 17º lugar, o Grêmio foi eliminado agora pelo CSA, né? Lamentável. Incrível isso que aconteceu, um time de Série A contra um time de Série B, aliás, Série C. É uma vergonha, tá? Me desculpe, mas é uma vergonha o salário nos jogadores desse aí. Enfim, deixa pra lá. Mas eu acho que aqui que o Grêmio vai criar vergonha na cara e o Bahia deve entrar com o time B. Então acho que o Grêmio pode ganhar esse jogo aqui. Tá aí a marcação no Bahia, aí vamos falar assim, poxa, mas Bahia é favorito? Com certeza Bahia é favorito, tá? Mas se o Bahia poupar alguém para encarar o Internacional, de repente o Grêmio que toma vergonha na cara, já foi protagonista de uma baita de uma zebra, não conseguiu vencer o CSA em casa, saiu da Copa do Brasil, quem sabe não cria vergonha na cara e cria uma outra zebra aqui. Eu vou na zebra, eu vou no Grêmio. Jogo 6, Sport Internacional. O Sport é o último colocado, 2 empates, 7 derrotas. Em Recife empatou com Fortaleza e perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bragantino e perdeu para o Cruzeiro. Em 2025, como mandante, tem 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Nos últimos 4 jogos em casa, só fez 1 gol. O Internacional é o 15º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fora empatou com o Flamengo, empatou com Fortaleza e com o Grêmio. Na sequência perdeu para o Corinthians e para o Botafogo. Em 2025, como visitante, o Internacional tem 5 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. O último jogo foi em 2021, Sport 0, Inter 1. O Inter no Beira-Rio, quarta-feira tem Libertadores contra o Bahia.
Só não pode perder esse jogo aqui. Então não sei se o Inter vai com o time completo lá encarar o Sport. O Sport também é outro time que precisa criar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Eu vou fazer meu segundo duplo aqui no jogo 6. Jogo 7, Liverpool e Crystal Palace. Última rodada da Premier League, o Liverpool já é o campeão, 25 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Como mandante, 14 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Essa derrota aqui foi na quarta rodada. O Crystal é o 12º colocado, 13 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Os últimos 15 jogos entre eles, 12 vitórias do Liverpool, 2 empates, 1 vitória do Crystal. O Liverpool mandante tem aí 5 vitórias para o Liverpool, 1 empate e 1 vitória do Crystal. Na 7ª rodada foi Crystal 0, Liverpool 1. Aqui eu não entendi até agora por que colocar esse jogo aqui, só se o Liverpool vai arriscar aqui, vai com o time reserva e o Crystal ganha alguma coisa, sei lá. Não entendi a jogada do estagiário da Caixa, mas enfim, vamos com o mandante, né? Jogo 7. Bora pro jogo 8, Nottingham e Chelsea. O Nottingham é o 7º colocado, 19 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Como mandante, 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Chelsea é o 5º colocado, 19 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Os 12 últimos jogos entre eles foi 1 vitória do Nottingham, 3 empates, 8 vitórias do Chelsea. O Nottingham mandante, 2 vitórias do Chelsea, 1 empate. Na 7ª rodada foi Chelsea 1, Nottingham 1. A última rodada da Premier League, uma briga direta aqui por uma vaga, né, na próxima Champions, entre os dois, tá? Então aqui, meu amigo, eu tô vendo aqui que o Nottingham pode complicar um pouquinho a vida do Chelsea. Eu vou fazer um duplo aqui também no jogo 8. Acho aqui que o Nottingham entra até com um pouquinho mais favorito pelo fator casa, mas o Chelsea está na frente, né? Vai se trancar lá atrás para tentar segurar um empatezinho e garantir a vaguinha para a Champions do ano que vem. Jogo 9, Fulham e Manchester City. O Fulham é o 10º colocado, 15 vitórias, 9 empates, 13 derrotas. Como mandante, 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. O Manchester City é o 3º colocado, 20 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Como visitante, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Na 7ª rodada foi Manchester City 2, Manchester City 3, Fulham 2. Um joguinho que não vale nada. Aqui eu não sei se o cara da Caixa falou assim... de repente o Manchester City entra com as reservas, o Fulham ganha, e aí caga toda a loteca de todo mundo. Eu vou fazer aqui, eu vou com o time da casa no jogo 9. Acho que o Manchester City aqui já está preocupado com o Mundial, né? Então aqui pode facilitar um pouquinho. Vamos lá. Jogo 10, Manchester United e Aston Villa. O Manchester United é o 16º colocado, 10 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Como mandante, 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. O Aston Villa é o 6º colocado, 19 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Como visitante, 8 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 6 vitórias do mandante, do Manchester, 2 empates e 2 vitórias do Aston. O Manchester mandante foram 4 vitórias do Manchester, 1 vitória do Aston. Na 7ª rodada, Aston 0, Manchester 0. Para o Manchester aqui não vale nada, para o Aston aqui ainda vale uma vaga para a Champions do ano que vem. Então aqui, meu amigo, vamos de... bem difícil esse joguinho aqui também, tá? Eu vou fazer um duplo aqui também nesse jogo. Tá aí meu quarto duplo. O Manchester, aliás, o Manchester United, se não tem nada na quarta-feira, amanhã, né? Se não tem nada amanhã, vai jogar a final da Liga da Europa. Se não tem nada disso aí. Mas bora lá. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedade. Última rodada da La Liga, né? O Real Madrid aí vai terminar em segundo, 25 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Como mandante, 15 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Real Sociedade é o 11º, 13 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Os últimos 12 jogos entre eles, 7 vitórias do Real Madrid, 4 empates e 1 vitória do Real Sociedade. O Real mandante tem 2 vitórias para o Real, 3 empates. Esse ano, na 5ª rodada, foi Real Sociedade 0, Real Madrid 2. E mais 2 jogos aí, né, pela Copa Rei, Real Sociedade 0, Real Madrid 1.
E Real Madrid 4 e Real Sociedade 4. Outro joguinho aqui que não vale nada, né? Mas pro Mbappé vale, né? Ele quer a chuteira de ouro. Então quem sabe o time jogando para ele, né? Já que ele quer ganhar a chuteira de ouro, pontuar. Então aqui, meu amigo, Real Madrid no jogo 11. Jogo 12, Atlético Bilbao e Barcelona. Atlético Bilbao é o quarto colocado, 19 vitórias, 13 empates, 5 derrotas. Como mandante, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota. O Barcelona já é o campeão espanhol, 27 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias do Atlético Bilbao, 2 empates, 6 vitórias do Barcelona. Em Bilbao, 2 vitórias para cada um e 2 empates. Na segunda rodada foi Barcelona 2, Atlético de Bilbao 1. O último jogo foi a semifinal da Supercopa da Espanha, Atlético Bilbao 0, Barcelona 2. Outro joguinho aqui que procurei, não veio, não vale nada também. Então aqui eu vou ficar achando aqui que o Barcelona já não precisa mais de nada e vou de coluna 1 no jogo 12. Eu acho até que a intenção da Caixa é essa aqui mesmo, acreditando que esses times pequenos podem ganhar alguma coisa na última rodada e a loteca acumular. Bora pro jogo 13, Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza é o 14º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. No Ceará venceu o Fluminense, venceu o Juventude, empatou com o Inter e perdeu para o Palmeiras. Em 2025, como mandante, o Fortaleza tem 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Cruzeiro é o 3º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, venceu o Sport, empatou com o São Paulo e perdeu para o Inter e perdeu para o Bragantino. Em 2025, como visitante, o Cruzeiro tem 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Em 2024, foi Fortaleza 1, Cruzeiro 1. O Fortaleza aqui na quinta-feira vai até a Argentina enfrentar o Racing, né? Vai jogar por um empatezinho aí para se classificar. O Cruzeiro, quarta-feira, Sul-Americana, já é eliminado, não deve mandar ninguém, né? Acho que mandar o seu terceiro time estaria bom demais. Cruzeiro aí tem melhorado bastante. Eu vou procurar aqui acreditar que o Fortaleza vai poupar seu time principal para esse jogo aqui e o Cruzeiro possa vencer mais uma. Jogo 14, Vitória e Santos. O Vitória é o 16º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como mandante, venceu o Fortaleza, venceu o Vasco, empatou com o Grêmio e perdeu para o Flamengo. Em 2025, como mandante, tem 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. O Santos é o 19º colocado, 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas. Como visitante, 5 jogos, 5 derrotas. Fora de casa perdeu para o Vasco, para o Fluminense, para o São Paulo, para o Grêmio, para o Corinthians. Em 2025, como visitante, 1 vitória, 2 empates, 9 derrotas. A sorte do Santos aqui é que o Vitória na quarta-feira vai no Equador e só não pode perder para a Universidade do Quito. Então aqui talvez o Santos tenha a primeira vitória aqui. A Neymar deve estar voltando, está na hora do Neymar sair naquele joguinho lá dos Fúrias, né, e resolver jogar bola. Eu vou de Santos nesse jogo aqui também. Pessoal, tá aí meu joguinho, 4 duplos, tá? Eu vejo aqui talvez o empatezinho ali no Palmeiras e Flamengo me ajudasse um pouquinho, mas eu não vou fazer não, tá? Me decepcionei bastante nessa última 1190, eu acho que esse aqui é um bom jogo. Tá aí feito meu joguinho, boa semana. Bom sábado e domingo, boa sorte.